Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e vamos a mais um vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e clicar em gostei. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema que já faz algum tempo que eu gostaria de gravar a respeito. Acabei pensando, refletindo um pouco mais, elaborando um pouco melhor antes de me propor a gravar para vocês. Recentemente eu discuti um pouco desse tema com duas pessoas que são muito importantes para mim e resolvi finalmente trazer para vocês gravar a respeito. Esse tema é a hipocrisia social. Nós estamos em um movimento, a nossa sociedade de maneira geral está em um movimento de muita hipocrisia. Isso me preocupa bastante. Nós estamos perdendo o sentido das palavras, nós estamos perdendo o entendimento do significado das palavras e das atitudes. E o nosso discurso está cada vez mais distante da nossa prática. Não sei se em determinado período a sociedade foi diferente, até mesmo porque eu vivo nesse período, nesse contemporâneo, desconheço a realidade de fato de outros tempos, só conheço as leituras feitas deles. Mas desse tempo que vivemos, posso afirmar que me parece que a cada dia a hipocrisia social cresce, um movimento de estar falando coisas diferentes daquilo que se pratica e de estar se perdendo o sentido das palavras. Então hoje em dia as pessoas dizem para o outro bom dia, mas logo em seguida fazem algo que acaba com o dia do outro. E como assim você está me desejando bom dia, mas em seguida você me trata mal para tornar meu dia ruim? É porque no fundo a pessoa não está te desejando um bom dia, ela não, de fato ela não pensa naquilo que ela diz, ela não pensa, eu vou te dizer bom dia porque eu desejo de fato que o seu dia seja bom, que o seu dia seja feliz, seja com menos quantidade de problemas possíveis. Não, a pessoa ela te diz bom dia em um automatismo, porque ela foi ensinada que isso é educado. Mas no fundo ela não está te desejando bom dia, ela não está nem aí para se o seu dia vai ser bom ou não. O mesmo acontece quando uma pessoa esbarra e você pede desculpas. Desculpa, por si, a palavra tem como significado um pedido de possibilidade de se explicar. Não é à toa que quando uma pessoa começa a dar muita explicação a respeito de uma atitude que teve, de alguma coisa, a gente costuma falar comumente, tá se desculpando demais, tá dando muita desculpinha. Por quê? Porque é isso, dar desculpa é dar explicações. E aí se torna muito tolo quando eu peço desculpa para alguém por algo que eu fiz e eu não explico nada. É como se eu esbarrasse em você e dissesse, espera um pouquinho, deixa eu me explicar, e virasse as costas e fosse embora. Qual a lógica disso? Qual o sentido? As pessoas foram ensinadas que pedir desculpas é algo educado. Só que elas não pedem desculpas, elas pedem a possibilidade de se desculpar, mas não se desculpam por nada. Elas simplesmente falam me desculpe como se isso significasse algo, e me desculpe por si não significa nada. É apenas um pedido de possibilidade de explicação. Me desculpe só tem sentido se em seguida eu completar com uma explicação. Por exemplo, esbarrei em você, me desculpe, foi sem querer, não tive a intenção. Mas mesmo assim, muitas vezes isso acaba se tornando um pouco, digamos, desnecessário, considerando que na maioria das vezes o outro entende que você não esbarrou por querer, e o pior, às vezes a pessoa pede desculpa sendo que ela esbarrou por querer. Ela bate na outra e pede desculpa em seguida. É um nível de hipocrisia que é bastante problemático. E aí muitas pessoas podem dizer, você está exagerando. O pedir desculpa é algo que as pessoas já sabem, que significa que você não quis fazer. Bom, se já sabe, então o próprio pedido de desculpa seria desnecessário. E quando se banaliza a linguagem, a palavra, eu me preocupo em um outro sentido. Sabemos desde Lacan que o animal se torna humano a partir da palavra, a partir do simbólico, a partir da simbolização. Quando nós desmerecemos o significado das palavras, quando nós ignoramos o sentido do simbólico, nós estamos, de certo modo, ignorando a nossa humanidade, estamos ignorando a nossa condição de humano. E considerando que o humano é um animal social e precisa de outros seres humanos para sobreviver e, portanto, precisa de um bom convívio social para uma sobrevivência adequada,
e inclusive para uma saúde tanto física quanto mental, me parece bastante preocupante a gente banalizar a socialização, banalizar no nível de perder o sentido e o entendimento das palavras que se utiliza, sendo que a fala é a nossa principal ferramenta de sociabilização. Isso me leva a várias preocupações, e não sem motivo, nós perdemos o sentido das palavras, as palavras deixam de ter uma certa preocupação com o que elas de fato significam, em um mesmo período no qual o compromisso deixa de ser algo valorizado, no qual há um descomprometimento das pessoas com o que falam, com o que fazem. A pessoa marca com você um compromisso e depois desmarca em cima da hora. A pessoa diz que vai fazer algo, sendo que na verdade ela não vai. Muitas vezes ela mesma já tem a consciência de que ela não vai fazer aquilo e ainda assim ela te diz que vai fazer. Então há uma certa perda de comprometimento com o que se diz, com o que se fala, com as palavras em si, com o simbólico. Isso me preocupa muito, porque, como mencionei, é a principal ferramenta de sociabilização do ser humano. É a linguagem, seja ela escrita, pronunciada oralmente, ou seja a linguagem da forma que for, gestual ou com outras formas de simbolismo, mas ainda assim a linguagem é a principal forma de sociabilização. E quando a linguagem começa a perder o seu sentido, quando as pessoas têm uma despreocupação total com o significado da linguagem, com o significado do que falam, do que escrevem, do que gesticulam, isso nos leva a uma grande preocupação de quanto também se está perdendo com isso, do sentido e da preocupação com a própria sociabilização, com o direito do outro, com o que o outro sente, com o que o outro pensa. Não à toa também que em uma época onde as palavras começam a perder o seu sentido, as pessoas pronunciam palavras de racismo, de homofobia, palavras que são um crime, uma violência absurda contra o outro, as pessoas pronunciam de uma maneira comum, como se aquilo fizesse parte do dia a dia e não tivesse significado nenhum. Então isso leva-nos a pensar o quanto as nossas palavras têm sido eficientes na função delas, que é comunicar algo ao outro, por mais que Lacan já nos dizia que a fala é por si uma ferramenta de desentendimento que vez o outro dá certo. O quanto nós temos que nos preocupar com as nossas palavras gerando sentimentos no outro, movendo conteúdos do outro. Porque se nós continuarmos nesse movimento de nos despreocuparmos, de não ligarmos para o sentido e para o significado do simbólico, a tendência é que chegue um momento em que a linguagem perca o sentido. E que, para além da frase clássica do Lacan, que eu utilizo muito, de que a linguagem ela é um erro que de vez em quando dá certo, vai ser um erro que nunca vai dar certo. E como que nós vamos sociabilizar se as palavras perderem completamente o seu sentido, se eu não conseguir mais me entender com o outro, se eu não conseguir mais entender o que o outro quer dizer, se eu tomar tudo que o outro diz a respeito de si para mim como uma ofensa, o que isso vai nos levar, o que isso vai gerar na nossa sociabilização? Eu imagino que isso vai gerar muitos danos, e danos talvez irreparáveis. Chegará um momento em que não teremos mais condição de sociabilizar. Eu já vinha dizendo isso em outro vídeo que gravei a respeito do descomprometimento com o compromisso, com o que se afirma como acordo, e que talvez chegue um momento em que as pessoas não consigam mais se encontrar porque ela marca e desmarca o tempo todo, ela não se esforça para de fato estar onde ela disse que estaria, e vai chegar um momento em que as pessoas não vão mais conseguir se encontrar pessoalmente, porque vão marcar e desmarcar tantas vezes que vai se tornar cansativo demais e vão dizer, não, esquece, vamos resolver isso por telefone mesmo, vamos resolver de outro jeito, porque a gente não consegue se acertar em um horário, a gente não consegue se acertar em um momento para se encontrar. E esse movimento vem se repetindo também nas palavras. As pessoas já não estão mais se acertando muito bem nas palavras. Você vai tentar comunicar algo para o outro e o outro toma como uma indireta, toma como uma ofensa pessoal, talvez justamente por causa da hipocrisia, porque nós estamos vindo em um movimento
de ser cada vez menos agressivo ativamente e ser mais agressivo passivamente. Então nós estamos deixando de falar para o outro de maneira direta e clara o que pensamos, o que sentimos, porque consideramos ofensivo, mas aí ofendemos o outro com indireta, ofendemos o outro com piadinhas, com coisas que vêm prejudicando muito a comunicação. E aí isso está chegando em um nível tão grande de ficarmos usando as palavras de maneira aleatória para agredir o outro, para dar indireta, que quando nós falamos algo de maneira direta e clara, que é sobre nós, que é sobre outra situação, a pessoa acaba tomando como ofensa, porque já está acostumada com esse ritmo de estar agredindo o outro a partir de indireta. E isso tem me preocupado bastante. Aonde que isso vai nos levar? Eu sempre digo, repito e vou repetir nesse vídeo, eu não faço saudosismo, a intenção não é, vamos retroceder ou vamos voltar para como era em determinado momento. Não, a minha intenção quando eu faço esse tipo de colocação, quando eu gravo esse tipo de conteúdo, é nos repensarmos aonde isso vai nos levar, aonde isso vai nos colocar com esse movimento que estamos tendo. É isso, muito obrigado por assistir esse vídeo, pela atenção até aqui. Se não for inscrito ou inscrita no canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo.